Nessa questão da nacionalidade originária, cobra relevância o estudo do ius solis, do ius sanguinis, desculpa, em primeiro lugar, que contribui fundamentalmente para indicar justamente a origem do nacional e da pessoa nacional e quais as características que o ius sanguinis traz para o direito internacional, no sentido de que ele é um dos elementos fundamentais para caracterizar, identificar e distinguir a nacionalidade de uma pessoa. O outro instituto, que é o ius solis, que é a atribuição da nacionalidade ao país de nascimento da pessoa. Logo vamos entrar na figura dos institutos derivados. O primeiro deles é a naturalização, que consiste no ato pelo qual uma pessoa estrangeira ou anacional se investe juridicamente da condição nacional daquele país ao qual optou para viver e agora quer ser um connacional. Então, a nacionalização ela está considerada nas mais várias legislações nacionais de todos os Estados-membros da sociedade internacional. Logo vamos entrar em um outro tema muito importante, que é a questão do conflito de nacionalidades. Quando existem, através de ações pelos estados, da necessidade de identificar a nacionalidade originária de uma pessoa específica, já seja porque ela pode ter uma plurinacionalidade, ela pode ser, e ter, claro, logo a condição de uma apatria. Então, isso é importante, relevante para que nós estudemos. A plurinacionalidade se baseia fundamentalmente no fato da existência de mais de uma nacionalidade. Existem pessoas, indivíduos, que têm 2, 3, 4 nacionalidades, dependendo das condições legislativas ou normativas de cada um dos países. Por exemplo, países europeus que reconhecem como seus filhos sucedâneos de nacionais que imigraram para outro país, que constituíram famílias, e o país de origem reconhece como nacional o filho, o neto e até bisnetos. Nós temos o caso da Itália, por exemplo, e temos o caso mais emblemático, que é de Israel, do Estado de Israel, no qual o vínculo do ius sanguinis é muito forte, já que não importa a nacionalidade da pessoa em função do ius solis, senão que a nacionalidade do ius sanguinis. Filho de judeu, judeu é, tenha ele nascido em qualquer outro território. E logo temos a questão da anacionalidade, que são aquelas pessoas, aqueles seres humanos que nascem privados de nacionalidade, ou que perdem, em algum momento da vida, a sua nacionalidade de origem, também conhecidos como apátridas, pessoas internacionalmente desprotegidas. O termo da apatrídia tem sido empregado para identificar essa situação pela doutrina e pelos tratados internacionais que regem este tema. Então, esse é outro tema muito importante na disciplina, que vamos tratá-lo com
foco e com atenção nas nossas aulas remotas e logo após, quando vocês examinarem todo esse material que nós estamos colocando à disposição. Então, claro, no nosso ordenamento jurídico, como está tratado a questão da nacionalidade? Ora, o primeiro texto é a Carta Magna, a nossa Carta Magna, a nossa Carta Maior, cujo artigo 12 dispõe sobre brasileiros e diz, primeiro, natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Essa é uma condição importantíssima que a Constituição coloca. A segunda hipótese, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde qualquer deles esteja a serviço da República Federativa. Então, a primeira hipótese é o que nasce no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, que não estejam a serviço de seu país de origem. A segunda hipótese é de filhos de brasileiros que nascem no estrangeiro, que estejam a serviço do Brasil. Então, vemos aí como a figura ela assume essa outra característica. Então, para ir equacionando a questão, nós temos uma nacionalidade primária ou originária, que é decorrente do ius solis, nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço de seu país de origem. Ius sanguinis, mais o critério laboral. Nascido no exterior, de pai ou mãe brasileiro, desde que qualquer um deles esteja a serviço do país, do Brasil, que é o ius sanguinis mais a questão do trabalho. Logo, o ius sanguinis puro, que é nascido no exterior, desde que pai ou mãe brasileira e sejam registrados em repartições brasileiras competentes ou venham residir no Brasil e depois de atingir a maioridade optem pela nacionalidade brasileira. Veja que a figura da opção, esse vocábulo consiste na possibilidade de você manter a tua nacionalidade de origem e logo acumular, optar, ter uma segunda nacionalidade, que é a dos teus pais, pelo ius sanguinis. E logo temos a nacionalidade secundária, produto da naturalização, que ela pode se desmembrar em extraordinárias, a partir das condicionantes. Residir 15 anos ininterruptos no Brasil. Não ter condenação penal. Logo, a ordinária. Estrangeiro de países que não sejam de língua portuguesa. Residência no Brasil por 4 anos, capacidade civil e outros requisitos da lei de estrangeiros, a última lei do ano 2017. Logo, a de estrangeiro de países de língua portuguesa, exceto portugueses. Os critérios: residência no Brasil por 1 ano ininterrupto. O segundo, idoneidade moral. E no caso de portugueses, direitos inerentes a brasileiros, no caso de tratados de reciprocidade. As hipóteses legais: temos residência precoce, quem se radicou no Brasil antes de 5 anos de idade, podendo requerê-la quando alcançar a maioridade. A segunda hipótese, graduação universitária, desde que a residência tenha ocorrido antes de atingida a maioridade e o estrangeiro tenha cursado estabelecimento de ensino superior no Brasil. Perda de nacionalidade, enfim,
a perda de nacionalidade ela demanda de um ato volitivo individual insubstituível. A nossa Constituição ela não permite a renúncia da nacionalidade, mas certamente existem exceções a essa regra geral. Como nós já vimos, a exceção fundamentalmente se dá quando você se naturaliza e jura essa naturalização perante a bandeira ou perante o pavilhão de outro país. Verdade? Então, essas são questões importantes e eu vou aqui propor então umas questões objetivas sobre o tema para que vocês vejam e nós discutamos depois na aula. A primeira é tecer algumas considerações sobre a nacionalidade como objeto de estudo do direito internacional privado. A segunda questão, conceituar o ius sanguinis e o ius solis e indicar qual seria hoje a mais adequada para a nossa ordem jurídica. A terceira questão, dissertar sobre o processo de naturalização no direito brasileiro atual. Uma quarta, expressar uma opinião sobre a questão da renúncia da nacionalidade nos momentos atuais. Uma outra questão, comentar o Instituto da Apatridia e manifestar uma opinião sobre esse instituto, à luz do direito internacional privado. E, fundamentalmente, reflexionar sobre a emenda constitucional 54 e sua importância na supressão da anacionalidade de filhos brasileiros nascidos no estrangeiro. Bem, um grande abraço e nos vemos em